Eu tenho uma promessa antes de começar esse vídeo. Eu prometo não falar o óbvio, tá? Quando a gente fala de emagrecimento e vai compartilhar dicas que mudaram o corpo de alguém, inclusive o meu, que foi desse estado aqui pra esse estado aqui, nessa época eu tinha 30% de gordura corporal, eu consegui ter ganhos significativos no meu corpo e reduzir muito o índice de gordura corporal. Quando vocês perguntam, o que será que mudou? O que eu fiz pra atingir isso? A gente teria que falar de dieta e de treino. Você sabe, mas cara, isso é basicão. Dessa vez, eu não quero falar sobre isso. Não vou falar especificamente de dieta aqui. Esse vídeo é para falar de detalhes. Só que detalhes que quando eu tava com esse shape aqui e precisei mudar a minha situação, foram detalhes que eu de fato fiz e que mudaram o jogo da minha vida. Foi com dieta, treino e esses detalhes que eu vou te passar agora que eu saí do estado de falsa magra pro corpo que eu tô hoje. E não só vou falar esses detalhes, como também vou te desafiar. Ao final desse vídeo, você vai escolher pelo menos um desses hábitos pra aplicar a partir de agora, pra começar a ver resultados no teu corpo, emagrecer e mudar a tua mente, a tua confiança e a tua autoestima. Então vamos começar. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Dayana Parizato, sou nutricionista. Nesse espaço aqui, eu te ensino a emagrecer aprendendo. Desse jeitão, você tá conversando com uma amiga e tá emagrecendo e tá aprendendo. Então, se o nosso tanto bater, cogite se inscrever ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui, ele é bem bom. E tamo rumo a 200 mil inscritos nesse YouTube. Ai, que delícia! Muito obrigado pela confiança de vocês. E vamos começar o vídeo de hoje. A dica número 1 vocês vão achar meio estranha, mas eu vou explicar. Roupa de academia por baixo da roupa de trabalho. Eu lembro que eu ia fazer minhas coisas na rua, ia trabalhar, ia estudar, ia estagiar, o que quer que fosse. Eu levava a roupa de academia do ladinho pra fazer a troca, ou enfim, achava que eu ia voltar pra casa, me trocar e ir pra academia. Só que esse simples ato de quebra entre a atividade do trabalho, do estudo, para a academia, se eu não tava trajada, isso me desanimava demais, porque eu já saía cansada de fazer aquilo que eu tava fazendo. Eu ia ter que me trocar pra ir fazer uma coisa que eu nem gostava, que até hoje eu não sou muito fã de academia, gente. Uma coisa que mudou muito pra mim foi colocar a roupa por baixo. Tinha vezes, gente, que eu dormia com top de academia e legging embaixo do pijama, porque aqui em Curitiba é muito frio. Se você tá com a roupa de academia, o teu cérebro já recebe uma mensagem muito mais limpa de que haverá o treino. E as chances de você se sabotar nesse meio do caminho são significativamente menores. Se você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa na rua, pode colocar a roupa de academia por baixo, nem na bolsa, mas por baixo. Faz isso, menina, vai te ajudar demais, mas depois você fala que não vai te ajudar. 2, gente, priorizar a qualidade do sono. Mas eita, que tema complicado. Toda vez que eu dormia, eu acordava mal. E aí eu percebi alguns motivos pelo qual isso estava acontecendo, tá? O primeiro era que eu dormia com o celular na minha cara, né? Então aquele brilho maravilhoso na minha cara atrapalhava todo o meu sono, não conseguia regenerar na hora de dormir, o que é péssimo. Eu vou te explicar mais pra frente do porquê é péssimo. E outra coisa que me atrapalhava muito é que eu tinha um travesseiro que ele era bem normal, ele não me ajudava em nada, e eu sempre tive muita dor nas costas. Então eu acordava com muita tensão aqui na cervical e parecia que eu tava, sei lá, que eu tinha, não sei, mas dormido não parecia. Então uma coisa que acontece que muita gente se equivoca ali nesse sentido é focar super na dieta, focar super no treino e achar que sono é um complemento que não importa tanto, que não é tão legal, que deve ter que se dane. Só que, basicamente, o momento do sono é a hora ali do dia que os teus hormônios se regulam e você consegue até mesmo aderir mais fácil à sua dieta. Te explico, tá? Lembra da época que o pessoal voltava da academia tomando um shake de whey protein? Eles terminavam o treino e já batia a proteína. Achava-se ali que quando você tomava proteína, imediatamente depois do treino, você automaticamente construiria massa muscular, certo? Errado! Na verdade, a gente constrói músculos quando a gente dorme. Olha que coisa linda. E além de construir músculos quando nós dormimos, nós também temos ali o processo de regulação do cortisol. E por que que isso importa? Por que que isso é um hábito relevante? Porque se você se vê como uma louca com vontade de doce, que tem muita vontade de comer doce o tempo todo querendo beliscar, nem sempre isso acontece por uma preferência sua. Às vezes isso é um sintoma do teu corpo para dizer para você que o teu cortisol tá desregulado. Então, quando você dorme bem, a tendência é que você belisque menos, fique mais focada na dieta, tenha menos desejo por doces, tudo isso por causa do cortisol. Olha, eu falei dele e a luz até saiu aqui pela janela. E uma vez que eu comecei a caprichar mais na higiene do sono, eu fiz vários hábitos novos fazerem parte do meu dia a dia. Desde chás, a tirar as telas ali no quarto e também caprichar em acessórios para dormir. E quando eu falo acessórios para dormir, eu não tô falando de você investir em, sei lá, gente, tapete pé
persa. Nada contra tapete persa, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisa muito básica que a gente acaba despercebendo e parando de focar, como por exemplo, o travesseiro. Eu conheci recentemente a marca I Wanna Sleep e eu lembro deles serem super falados ali, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de testar e ver como de fato era um travesseiro deles. O que eu me lembrava é que eles prometiam ali ser ergonômicos, terem então um alinhamento bem específico e serem travesseiros meio diferentões, mas diferentões pro bem. Vou te mostrar. Eles fazem, ó, peguei aqui pra vocês verem, travesseiros focados no alinhamento da sua cervical. Então você percebe que ele tem essas ondulações, ele não é um travesseiro comum, você não vê isso aqui todo dia. Ele tem um encaixe aqui feito, ó, para você encaixar a tua cervical e ficar perfeitamente alinhada. E esse alinhamento postural na hora de dormir diminui dores, tensão muscular, você acorda sem dor, facilita para você ter de fato um sono restaurador. Esse daqui que tá na minha mão é o Coluna Relax, que é focado para dores musculares, dores e tensões na coluna quando você dorme. E eu vejo aqui uma coisa interessante deles, gente, é que a espuma é NASA, então tem um baita suporte bom, sabe? Ele é firminho na medida certa, alivia bem os pontos de tensão e dá um suporte bem melhor. E segundo ponto que me fez ganhar, assim, o coração quando eu ouvi falar deles, é que é higiênico. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho rinite alérgica. Quando eu tô gravando aula pro Minutri, por exemplo, que é o meu curso de emagrecimento que eu gravo muito tempo, o meu nariz ele ficava todo vermelho por causa dos ácaros. Então o ácaro fazia eu ter muita coceira, muito espirro. Eu acho que se você acompanha no meu canal, você já deve ter visto. Em alguns vídeos eu fico com o nariz vermelho. E isso agrava muito por causa da proliferação dos ácaros em regiões que às vezes a gente não presta atenção. Exemplo, travesseiro. Travesseiro é difícil de limpar, travesseiro é um caos, ninguém limpa travesseiro direito. E aí a gente precisa de uma coisa higiênica pra estar facilitando aí a vida do adulto moderno que quer dormir bem, fazer dieta e dar mortal no 320. Então, uma coisa bem legal da I Wanna Sleep é que ele é feito com um material de carvão ativado. Eu vou pegar aqui pra vocês, ó, porque quando a gente abre, dá pra ver bem que o material, ele é pensado em quê? Em uma higienização fácil. Então, além de ser confortável, ele se limpa muito facilmente. Então, eu acordava toda travada e aí agora eu não acordo mais, gente. Eu tenho que agradecer. A I Wanna Sleep, tamo junto demais. Esse travesseiro aqui é muito bom, tá? E é claro que quando a dica é boa, a gente tem que partilhar. Então, a gente conseguiu que através do cupom DAIPAREXATO, você que tá assistindo esse vídeo hoje, consegue 10% de desconto em todo o site da I Wanna Sleep, que vai ajudar você a conseguir, de fato, acessórios que cuidem dessa higiene do teu sono, tá? Pra você, de fato, dormir melhor, acordar revigorada, com uma vontade de viver, o link vai estar aqui na descrição. Hábito 3, conversei com o Yuri e pedi apoio. O Yuri é meu namorado e eu conheço ele há mais de 6 anos. A gente tem um relacionamento de longa data e quem tem relacionamentos mais fixos sabe como é importante o apoio de um parceiro no processo de emagrecimento. Fazer tudo sozinha é ruim. Mas fazer tudo com o inimigo do lado é pior ainda. Muitas mulheres que estão vendo esse vídeo agora não têm apoio de ninguém, não têm ajuda e, na verdade, o namorado, marido, parceiro rema mais contra os objetivos dela do que a favor. E eu te falo, se você quer emagrecer, você vai ter que mudar o teu ambiente. Não necessariamente pegar a pessoa pela orelha e obrigar ela a fazer dieta com você, mas uma conversa sincera, explicando os teus objetivos corporais e como isso importa pra você, vai te ajudar a ter um aliado do teu lado. Então, conversar com o Yuri, gente, foi fundamental pra mim. Pedir ajuda, pedir apoio, explicar minhas fragilidades, minhas dificuldades, que, por exemplo, eram umas coisas que eu tava tentando desenvolver, queria emagrecer, queria comer, não sabia muito lidar. E às vezes ele vinha ali com uma puta de uma receita, até desculpa xingar, mas ele vinha com uma receita que eu queria comer, um negócio que eu queria comer, e não era o momento pra mim. Pô, era uma quarta-feira à noite, ele tava pedindo delivery. Então, às vezes, conversar é a melhor coisa que você faz pra criar no teu ambiente uma rede de apoio legal e, dessa maneira, facilitar as escolhas certas de acontecerem. Hábito número 4. Café ao invés de beliscos. Eu tinha um hábito de estar sempre mastigando alguma coisa. E no mundo do emagrecimento a gente sabe que tem muita parte comportamental, mas também as calorias que a gente come sem perceber acabam contando. Nesse caso, eu acabei me tornando uma apaixonada por cafés. Desde grãos diferentes, eu comecei a realmente estudar grãos de cafés e cafés que eu achava mais saborosos, porque ele se tornou pra mim um apoio emocional legal. Então, ao invés de eu estar beliscando, eu tô tomando um cafezinho. E o café, inclusive, ele é uma ótima bebida.
além de ser natural quando você toma ele purinho, sem açúcar, o próprio ritual de passar o café é um momento de autocuidado com você. A propriedade da cafeína, ela é super interessante para o emagrecimento. É um estimulante natural. A gente tem estudos que mostram a efetividade da cafeína, então não é uma coisa, ai, será que funciona? Não, é maravilhoso. Ele é antioxidante. Eu gosto muito do café, é claro, né? Não pode tomar depois ali das 17, 18 horas, porque compromete o nosso sono. Mas se tornar uma apreciadora de boas bebidas me ajudou a diminuir os beliscos e petiscadas aleatórias no meio da tarde. Então, o café, ele foi um grande aliado nessa minha jornada. 5. Checkpoint toda sexta-feira. Sabe aquele hábito de ficar se pesando toda hora, olhando pertinho para ver se o resultado chegava? Isso desgasta tanta gente. Isso me desgastou paciente, desgasta milhares de pessoas que fazem movimentos para emagrecer e 2 dias depois já tá pesando, tá olhando e tá querendo acompanhar e ver o resultado acontecer. E essa ansiedade, ela é muito prejudicial. O que eu gosto de fazer, e eu indico meus pacientes a fazerem, o Minutri, ele tem inclusive uma planilha, né? É o meu programa de emagrecimento, a gente explica exatamente como acompanhar os resultados. Mas uma coisa que eu posso antecipar para você que ainda não é meu aluno, é que um bom mapeamento de resultado é essencial para tua motivação e para tirar as sabotagens da tua cabeça. Então, uma coisa que eu fazia era montar um checkpoint toda sexta-feira. Sexta-feira era o momento de olhar para trás, ver como foi a semana, realizar a pesagem semanal, ver como que eu tava em condições controladas, então era sempre do mesmo jeito, da mesma forma que eu pesava e uma vez por semana para acompanhar os resultados. Então, separar um dia específico para isso foi maravilhoso para evitar aquela ansiedade de estar sempre pesando, sempre acompanhando, sempre fazendo e na verdade você não dá nem tempo pro teu corpo responder porque você tá ali querendo que ele responda 2 dias depois de você começar um plano. Isso não dá e me trazia também muita ansiedade, então separar um dia para isso foi muito positivo. 6. Conversei com familiares e pedir apoio. Lembra que eu falei do Yuri sobre a minha conversa com ele? Quando você tá com um parceiro, o grau de intimidade é o maior e você vai ter na sua vida, no seu ciclo de convivências, pessoas cuja proximidade é absurda. Mas sem ser essa pessoa que vive com você, tá sempre com você, o tempo todo com você, também tem gente e gente que atrapalha. Dentre eles, os familiares. Aqueles que não estão toda hora com você, mas que você acaba cruzando aqui e ali e podem te atrapalhar. Eu venho de uma família com cultura muito obesogênica. Hoje meus pais, eles têm um controle de peso bacana, porque eu acabei ajudando muito eles nessa jornada, mas o meu pai lutou contra a obesidade a vida inteira. E a minha família, por parte de pai, tem hábitos muito obesogênicos. Uma cultura de alimentar ali, não é a gula, mas é aquele negócio, tá sempre comendo, vamos comer alguma coisa? Meu pai, ele era muito assim. Como eu sou muito próxima dos meus familiares, da minha família, eu tô sempre indo encontrá-los, eu tive que conversar. Mas, gente, olha, eu vou aí encontrar vocês no final de semana. Muito legal, muito bacana, mas não é aniversário de ninguém. Não é nenhuma situação especial. Nada mudou. Então, será que a gente pode fazer uma refeição um pouco menos caótica? E aí, tentar encontrar um meio termo? Exemplo, eles gostavam muito de costela com macarrão. E a gente comia muita costela e muito macarrão, que é uma refeição bem pesada, bem gordurosa. Só que eles também gostavam de hambúrguer. E o hambúrguer caseiro, nutricionalmente, eu sei que é bem menos prejudicial. Então, eu tentava negociar. Oi, gente, será que a gente pode aí fazer um hamburguinho? Será que rola? É claro que eu não vou impor o meu estilo de vida a ninguém. As pessoas têm que ter liberdade para viver a vida delas da forma que elas querem. Mas se eu tenho intimidade, proximidade para pedir ajuda, é uma ótima forma de você evitar que você mesma se sabote. Pedir ajuda não é fraqueza e falar com as pessoas que comem com você pode te dar uma grata surpresa. Quem sabe as pessoas não colaboram com você e te ajudam a diminuir erros na dieta. Seria muito positivo, foi uma coisa que precisou acontecer na minha rotina. 7. Parei de gastar com água e comecei a levar a minha própria. Eu não sou uma pessoa extremamente muquirana, que não gasta com nada, que é mão fechada, mas dentro do processo meu de emagrecimento, eu tomava muita água. Até porque quando você não tem esse hábito, você confunde fome com sede e come muito mais quando na verdade seu corpo precisa de hidratação. O que acontece é que eu trabalhava muito em cafés, sempre tô trabalhando fora, saio muito para comer e a água, quando você começa a botar na ponta do lápis o tanto que custa de água por mês para uma pessoa que come muito fora é muito grande. Gente, tem uns cafés que eu vou que eles cobram R$12 a água 300 ml. Ah, não é nada. Tá, mas soma 12 mais 12 mais 12 mais 12, entendeu? E água é uma necessidade básica. É uma coisa que quando você faz dieta, principalmente, pelo amor de Deus, não tem como você não estar hidratando-se ao longo do seu dia e não tem como também você
eu não queria gastar uma tonelada de dinheiro com uma coisa tão básica quanto a água. Então eu me desprendi dessa vaidade de não levar a garrafa de água. Comecei a levar a minha garrafinha de água em todos os lugares, inclusive em restaurantes, tá? Inclusive em restaurantes até mais chiques, com um ticket mais alto. Eu saio com o Yuri, é tão habitual pra mim levar a garrafinha de água que hoje eu já nem acho mais que isso é um problema. Na verdade, ninguém liga tanto pra você assim, você poupa um dinheiro que não vai fazer mal pra ninguém, o estabelecimento tá cagando. Eu lembro de uma vez que eu fui comer massa com o Yuri numa refeição livre e um garçom perguntou o que tinha na minha garrafa. Ele achou que era vinho. Falei, não, moça, é água. É água, cara, fica tranquilo, não é nada não. E aí, enfim, ficou tudo bem, mas acredito que tenha sido um hábito que me poupou dinheiro, me aumentou a minha hidratação e me trouxe muita qualidade de vida para esse período, e é algo que eu faço, inclusive, sempre. Até hoje. 8. Lista de mercado compartilhada. Sabe quando acaba vegetal, legumes e você tá comendo muito limpo e você percebe que as coisas começam a acabar mais rápido? Esse processo vai acontecer na sua vida. Na verdade, quando você só come coisa de pacotinho, dura muito. E aí o pessoal faz compra de mês. Só que quando você faz dieta, você começa a perceber que compra de mês é uma coisa muito inviável. Porque a comida perecível perece. Quando acabava a comida, eu basicamente precisava sempre estar comprando. Como eu não moro sozinha, uma coisa que eu fiz e que foi muito positiva pra mim foi compartilhar com o Yuri a lista de mercado. A gente criou um grupo no WhatsApp chamado Mercado e sempre que acabava alguma coisa a gente falava lá, ó, acabou o tomate, acabou o alface. E aí quem tava passando perto do mercado ia lá e comprava pra todo mundo. Dessa forma, a gente diluía o peso dentro da nossa rede, né, de casa e facilitava a oferta de comidas gostosas e nutritivas pra nossa dieta, para não acontecer de acabar e a gente ficar com as mãos abanando. 9. Apostei em requeijão light. Se você me acompanha nos stories, você deve ter visto muito eu fazer coisa com requeijão light, colocar requeijão light pra lá e pra cá. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Ah, Dai, não aguento mais fazer dieta. Coloca requeijão na comida. Ah, Dai, mas minha vida tá difícil, tô muito sobrecarregada. Põe requeijão. Porra, mas eu não consigo fazer comida saborosa, gostosa, sabe? Essas dietas são muito chatas. É porque você não tá botando a supremacia do emagrecimento, meu amor. Requeijão light é tipo assim, o supremo do simples, gostoso e saboroso. Você coloca assim no arroz aqui, ó. Ah, como é que usa? Não tem critério, assim, ó. Você coloca em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode. Se você mistura no arroz, vira um risoto. Se você mistura no frango, vira um estrogonofe. É verdade. Se você mistura em você, até você fica mais gostosa. Coloca requeijão na comida, benzinho. Sua vida vai ser muito melhor. Autoexplicativo, né, pessoal? Não vou nem falar mais nada desse item aqui. 10. Conversei com amigos. Gente, para de brigar comigo de eu estar falando que eu conversei com as pessoas. Por quê? Quando eu fazia dieta quietinha, as pessoas iam me chamar pras coisas. Às vezes, se você tem um bom amigo, gente boa, é só você falar pro cara, ó, gente, tô querendo pegar mais leve. Dá pra gente, sei lá, ao invés de comer uma buchada, a gente comer um buraco quente, vem aqui em casa e eu vou fazer um pãozinho francês com carne moída pra vocês. Pô, cara, se seus amigos são firmeza, acho difícil eles não gostarem de buraco quente. Eu adoro. Quando eu conversei com esses meus amigos, tá? E eu falei que eu tava de dieta, pedi ajuda. Tem um monte de coisa que você pode fazer pra receber amigo, pra sair com seus amigos, que não seja ir num rodízio de pizza, pô. Então, a conversa, ela abre portas. Sim, sempre vai ter a probabilidade do teu amigo olhar pra você e falar: dane-se, você é um chato. Ou é meu aniversário. A gente não tá falando de circunstâncias específicas, mas a gente tá falando daqueles encontros casuais que, se você tem uma boa rede de apoio e amigos que, bom, se importam com você, se dieta é importante pra você e você fala isso pra eles, se espera que eles, de alguma forma, se apoiem ou mobilizem ou compreendam. Ninguém precisa trazer uma marmita pra você, mas entender e acolher às vezes é o suficiente. Pra mim foi, e eu me lembro até hoje dos amigos que me apoiaram. Os amigos que não me apoiaram, eu lembro também. Porque hoje eles são os mesmos que olham e falam: nossa, como você tá gata, nossa, como você tá linda. Só que na época me chamava de chata, falava que não precisava, que era superfluidade, que eu já tava bonita. Mas eu tava me sentindo mal e teve gente que me apoiou e gente que não. E eu me lembro deles até hoje. Não deixe de pedir ajuda pros seus amigos, apoio, colaboração, porque a gente vive em um ambiente social e precisamos de apoio para se firmar nos nossos ideais. Se vier apoio, é muito bem-vindo, né? Se não vier também, a gente aprende a fazer sozinho. 11. Inserir exercícios que me davam prazer e não somente os que eu precisava. Você já sabe, nesse canal aqui, eu incentivo muito você fazer musculação. Musculação para desenvolver massa muscular é quase impossível de você fugir para emagrecer, mas foi no meio do meu processo de emagrecimento mais recente, aquele que eu não rebotei. Não tive rebote, aquele que aconteceu e que eu perdi 8 quilos e mantive o peso até então, foi quando eu mudei algumas estratégias de treino e inseri na rotina algo que me dava
prazer. Eu fui encontrar treinos que eu gostava, fazer aulas diferentes. Então eu fiz yoga, eu fiz funcional e eu fiz corrida. E eu lembro que a corrida foi pra mim uma grande descoberta. Eu explico mais nesse vídeo aqui, se você quiser ir lá ver como a corrida mudou o meu corpo e a minha vida, mas eu encontrei um esporte que eu me apaixonei e através dessa paixão, treinar se tornou uma fonte de prazer pra mim que eu não encontrava puxando ferro. Quando você encontra esse tipo de coisa, você se agarra à vida saudável como um estilo de vida, mais do que somente como uma dieta. E o resultado é uma vida que você gosta de viver e ativa fisicamente. Então, nesse caso, eu te aconselho a encontrar coisas diferentes. Não existe só um esporte, você pode encontrar vários e se surpreender, quem sabe, se o santo bater. Inclusive, o nosso santo bateu. É que se ele tiver batido, você tem que me seguir, porque o conteúdo é bem bom e as dicas são maravilhosas. Você tá inscrito no canal? Se inscreve, meu amor! Dica 12. Chás antes de dormir. Os chás são rituais deliciosos para serem inseridos numa dieta de emagrecimento. Ajudam você a acalmar, fazer um ritual prazeroso, um autocuidado com você no fim do dia e ajuda também naquela higiene do sono, o desacelerar antes de dormir. A gente sabe que dormir tá intrinsecamente relacionado com o corpo dos teus sonhos, é uma coisa que muita gente ignora, né? Deixa eu dormir 5 horas na noite e que se dane, não é? É importante fazer a higiene do sono. E eu lembro que fazer chazinhos me acalmava bastante, eu tomava o meu chazinho com um livrinho e virava um ritual de autocuidado comigo que desvinculava muito daquilo de comer. Então, tome chás. Existem vários chás. Existem chás que você pode comprar de saquinho, existem chás que você pode fazer por infusão, por decocção. É um mundo, é um universo, é a mesma segmentação do café e é algo que eu acho que vale para você tornar os hábitos gostosos de autocuidado na tua rotina, que não envolvam estar sempre comendo algo e variar ali os seus rituais de autocuidado. 13. Zerei food porn nas redes sociais. Cara, se a tua rede social se parece com isso aqui, não dá, cara. Você sabe que nós somos pessoas visuais. Se o teu Instagram, se o teu TikTok, tuas redes sociais é só isso aqui, meu irmão, pelo amor de misericórdia, Cleide, não está dando. Você tá dando pro teu cérebro todo o ambiente pra ele se imaginar comendo aquilo que vai contra o teu corpo dos sonhos. Pelo amor de Deus. Nesse momento que você tá querendo focar na dieta, marca como não interessado aquele monte de comida food porn deliciosa. Até porque você quer limpar a tua mente daquilo. Se o teu ambiente só tem isso, nossa, daí eu trabalho com comida, daí eu tô sempre com comida, então pelo menos a tua rede social você modera. Coloque ali influenciadores que te influenciam pro bem, siga ali o meu perfil no Instagram, eu vou te ajudar a comer bem, comer legal, veja os meus stories, pô. Lá eu compartilho um monte de dica boa pra você que quer emagrecer. Se cerca dessas influências, não de coisa que envolve comida, que é o que você tá lutando contra agora, tá? É os exageros, enfim. Essa dica ela é muito boa. Dica 14. Ketchup na dieta. Ketchup também foi um molho que me ajudou muito. Eu colocava no hambúrguer, colocava até na salada, chegou uma hora, colocava na carne, colocava em tudo. Eu sempre fui muito de molhos, gosto de comida molhadinha, então o requeijão light ele entrou muito nisso, mas o ketchup também entrou e ele deixa a comida mais gostosa, até mesmo na salada. É um molho que pode estar entrando no teu emagrecimento e torna a comida mais palatável, mais gostosinha. 15. Pedir ajuda da minha diarista. Eu sei que agora aqui, tá, gente? Nem todo mundo tem uma diarista. Nem todo mundo tem uma diarista gente boa. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu tô compartilhando porque pra mim ajudou um tantão em um determinado momento do meu processo. E se você puder acolher essa dica, beleza, se não tá tudo certo, segue a vida. Eu também já cozinhei muito e cozinho muito, mas é aquilo. Se você puder receber ajuda de pessoas, da maneira que você pode, na realidade que você pode, é bem-vindo. Eu tinha uma boa relação com a moça que limpava aqui em casa e eu pedi pra ela fazer o mínimo do mínimo lá pra me ajudar na cozinha. Era um momento em que eu não parava em casa, era muito caótico. Eu guardava os finais de semana pra fazer minhas comidinhas, mas quando ela podia, eu pedia pra ela cozinhar uma batatinha, pra ela fazer uma carninha. E ela gostava de cozinhar, ela era gente boa, e aí a gente juntou isso, ela me ajudou nesse processo. Dai, não tenho diarista, Dai, faço tudo sozinha. É possível você continuar comendo saudável apesar disso. Tô te passando porque às vezes a gente tem medo de atrapalhar. E tem uma pessoa que tá na sua casa te ajudando, uma faxineira, uma diarista que vem ali, e às vezes ela pode te ajudar com a parte de comida. Só basta pedir. Então, se essa é a sua realidade, utilize. Dai, essa não é a minha realidade. Eu limpo tudo, não é a minha situação, então tudo bem, só descarta. Só que pra mim foi importante em um determinado momento eu receber essa ajuda. Pedir é importante. Olha ao seu redor e veja quem é útil pra te ajudar. Ninguém vai fazer o emagrecimento por você, mas pessoas podem te atrapalhar ou te favorecer.
só saber ali ver quem às vezes dá pra você dar uma pedidinha, uma ajudinha, que vai ser sempre muito bem-vindo. 16. O Gym Rats. O Gym Rats é um aplicativo de controle de treinos que muitas pessoas usam em desafios com amigos, com vizinhos, com namorados, pra se incentivar. É basicamente um aplicativo que mapeia quem tá indo mais na academia. E é ótimo pra aumentar a constância. Então, se você tem um grupo de amigos que tá focando na dieta, ou não tem e tá querendo começar, o Gym Rats é ótimo pra isso. Dentro do Minutri, que é o meu programa de emagrecimento, a gente disponibiliza um Gym Rats da comunidade, onde o pessoal vai e posta os treinos, posta as alimentações pra te motivar e você também ir lá fazendo as tuas postagens e inspirar outras pessoas. 17. Testei receitas novas. ênfase pra abóbora, porque foi aqui que eu descobri ela. Quando você tá numa dieta, encontrar receitas que te fazem bem é fundamental para a dieta não ficar chata. Então nisso você vai descobrindo novas coisas. Foi nessa que eu descobri a abóbora e eu comecei a comer abóbora de todo jeito. O requeijão light, as poções mágicas do shape, que é algo que eu falo muito no meu perfil e no Instagram também. Se abrir para novas possibilidades e treinar o teu paladar para coisas desconhecidas foi muito importante também nesse período. Teste coisas novas. 18. Renovei a minha espiritualidade. A gente fala muito de dicas de dieta, mas a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o que a gente acredita importa muito nesses processos de desenvolvimento pessoal. O emagrecimento nada mais é do que um processo de desenvolvimento pessoal. Então, se você tem alguma fé, alguma espiritualidade e tá distante disso, é muito importante você se reconectar com aquilo que te faz se sentir bem como ser humano. Não importa de qual religião você seja, mas se você acredita em algo, é importante estar conectado com os seus princípios e valores para poder evoluir como pessoa, cidadão nesse mundo. O emagrecimento, a melhora dos nossos hábitos de vida é uma forma também de melhorar como humano. Eu me lembro de momentos que eu tava num processo difícil, eu ia na missa e eu me sentia muito acolhida, muito bem, e era uma forma de eu me sentir confortada, bem cuidada. Esse processo de aproximação com o que você acredita e os seus hábitos que te levam àquilo são fundamentais para você melhorar como pessoa e cuidar mais de você. A espiritualidade entra muito bem aqui. 19. Separei o domingo como o dia da comida. Eu falei que a diarista me ajudou em alguns momentos, mas em muitos momentos eu não tive ninguém. Então foi raro, passaram muitas pessoas por mim, eu fiz muita limpeza de casa sozinha, era difícil pra mim organizar, então não dá pra você contar, ou se você puder contar, sei lá, com um chefe de cozinha, ótimo pra você, mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, quando eu não tinha possibilidade de pedir uma ajuda, ou não tinha ali contato de nenhuma faxineira e fazia tudo sozinha, eu precisava me organizar pra conseguir dar conta daquilo. E nesse momento, separar o domingo para o dia da comida era muito importante. É um dia em que você separa para preparar tudo. Você faz a carne, você faz as marmitinhas, você faz os seus vegetais e deixa tudo pronto para comer durante a semana. Ótimo para quem trabalha fora, para quem não tem saco de cozinhar, então é melhor você se livrar de tudo em um momento só e depois de só esquentando ao longo da comida. Até vejo uns memes que o pessoal fala, né? É muito chato de fazer, mas depois você acaba agradecendo por você ter investido esse tempo. Em 3 horinhas você faz isso e eu explico exatamente como fazer sem perder tempo dentro do Minutri, tá, gente? Então tem aula sobre isso lá dentro. 4 últimas dicas. Treinar bonitinha. A gente não precisa ir igual uma blogueira fit, a gente não precisa ir toda emperiquitada pra ir treinar, mas de fato, cuidar da gente nesse processo de ir pra academia com uma roupinha que você se sente bem, uma roupinha limpa, às vezes passar, sei lá, um corretivozinho, botar um gelzinho no cabelo pra você se sentir bem no ambiente de treino, é muito importante também. Até porque você até pode fazer um treino arrastado, mas fazer se sentindo bonita, bem cuidada, é diferente e traz mais prazer pra esse momento. Então eu comecei a me arrumar um pouquinho mais pra treinar, não é fazer grandes coisas, não é ir grande produzida, mas é fazer o mínimo que me fizesse sentir bem naquele ambiente. E funcionou muito bem. 21. Nunca mais pulei café da manhã. Antes de eu conseguir emagrecer e ter o corpo que eu queria, eu pulava café da manhã pra tentar salvar calorias. Mas essa estratégia, ela é extremamente falha e não se sustenta pra maioria das mulheres. Porque além de poupar caloria, o nosso corpo não é só uma calculadora. Ele também funciona em um ciclo hormonal bem delimitado. E durante a manhã, os nossos níveis de cortisol estão bem altos, elevados. Se a gente come, esses níveis de cortisol tendem a abaixar. E aí você se sente menos irritada, com menos vontade de comer, menos ansiosa e mais tranquila. Quando eu pulava o café da manhã, eu pensava em comida o tempo todo e aquilo ali me gerava um caos mental. A melhor coisa que eu fiz foi parar de tentar pular a refeição e simplesmente comer bem. Acordava de manhã, fazia um pão com ovo ou um iogurte com whey, comia frutinhas, tomava um cafezinho quente, é o que me fazia bem, que era nutritivo pra mim e não me fazia
sofrer. Se você ainda acha que comer bem e fazer dieta tem que ser um sofrimento, ter um monte de comida que você não gosta, você se engana profundamente. Essas dicas aqui, elas me ajudaram, mas foi necessário compilar um monte de estratégias alimentares para eu conseguir emagrecer com o corpo que eu queria. E se você também quer passar por isso sem sofrer, entre no Minutri que eu posso te ajudar melhor por lá. Lá é o meu programa de emagrecimento. Já emagreceu mais de 4.000 mulheres que queriam perder de 3 a 25 quilos. Elas conseguiram resultados incríveis, comendo bem, com comida prática, dieta gostosa e uma rotina anti-sabotagem, que tirava tudo que sabotava elas no meio do caminho. Se esse é o seu caso e você quer desbloquear a tua melhor versão, não deixa para depois. Escaneia aqui, me manda uma mensagem e vai ser uma honra te conduzir para a tua melhor versão, mais energizada e mais confiante. Porque além de você pegar dicas aqui no meio do YouTube, que tem muito conteúdo bom de fato, você precisa de uma metodologia que contemple tudo na tua rotina para você fazer certinho e ver os resultados. Mais do que pegar uma dica aqui e outra lá, é de fato ter um método que te guie de fato para os resultados no corpo que você tanto quer. Se esse é o momento, não enrola mais, escaneia o QR Code aqui, me manda um WhatsApp e vamos emagrecer junto. Hábito 22, eu voltei a ler. Emagrecimento também envolve a regulação da nossa dopamina, nosso sistema de motivação que fantasia sobre todo tipo de comida diferente. Quando você consegue regular os seus níveis de dopamina através de hábitos de lazer um pouco mais controlados em estímulos, como por exemplo a leitura é para mim, você consegue diminuir exageros, se reconectar com o momento presente, parar de viver no futuro e diminuir a ansiedade. Tudo isso está conectado com o nosso emagrecimento. Então, quando eu comecei a procurar o meu processo de emagrecimento secar de fato, ler foi muito bom. Eu fazia o chazinho, que era uma das dicas que eu compartilhei, ia pra minha cama e lia um bom livro. Isso me trouxe mais conhecimento intelectual, mais bagagem de vocabulário, me tornou uma mulher mais inteligente, mais interessante, mas também se tornou um hábito de lazer diferente de comer pra me entreter ou comer vendo televisão, mas uma forma de lazer que regulava a minha dopamina, melhorava os meus hábitos de sono, porque você vai lendo e vai sentindo um soninho diferente quando você fica na frente da televisão o tempo todo, e me tornou uma mulher muito mais consciente no momento presente, diminuindo exageros, descontroles alimentares e indo a favor do meu objetivo. A dica 23 é selecionar as refeições livres. Eu escolhi exatamente o que eu queria comer na hora que eu ia fazer a minha refeição mais livre. Antes, eu era extremamente cedida às expectativas dos outros. Então, se tinha biscoito de polvilho para comer com amendoim e alguém me oferecesse aquilo, eu, mesmo sem gostar de biscoito de polvilho e amendoim, comia e falava que aquilo era a minha refeição livre. No meio de uma dieta, a gente quer comer o que a gente quer, não o que as pessoas querem que a gente coma. No meu processo de emagrecimento, foi muito importante delimitar o que eu de fato queria comer, o que me traria satisfação pro final de semana e o que de fato era mais desnecessário que eu poderia passar. Quando eu escolhia quais eram as refeições e ia com o Yuri comer, eu me sentia satisfeita, eu me sentia saciada, feliz, recompensada e também controlava as calorias. Porque você vai fazer refeições livres durante o teu processo de emagrecimento, mas é importante que seja uma refeição que você gosta, pô. Se você não gosta de pizza, por que você tá comendo pizza? Ou você não gosta de hambúrguer porque tá comendo hambúrguer de refeição livre? Escolhe você, é você que tá fazendo a dieta, sabe? As coisas assim que a gente... Refeição livre é minha e quem escolhe é a tia Cleide que eu vou comer? Não, gente. Escolhe a refeição livre que você quer e como que você quer. Oxi. E dica número 24, a última desse vídeo. Me desafiei a ficar sem doce em momentos específicos, principalmente quando eu tava mais descontrolada emocionalmente. Se você me acompanha por aqui, você sabe que eu ensino você a inserir o doce todos os dias na sua rotina e ainda assim emagrecer. Mas existem momentos em que só uma porçãozinha de doce não é suficiente. Você quer mais, mais, mais e mais. Parece que nunca é suficiente. E quando isso acontece, tá na hora de dar uma brecada no teu sistema de recompensa. Quando eu percebia que tava assim, eu me desafiava a ficar, sei lá, 3, 4 dias sem nada de doce, pra ver como eu ia me sentir. Ou depois uma semana. Depois eu voltava e comia todos os dias em quantidades controladas, mas eu nunca me obriguei a comer o doce. E ficava de olho pra quando aquilo tivesse descompensado, ou seja, o doce ganhou de mim. Eu versus doce, o doce me ganha. Eu não conseguia comer só um pouquinho, não conseguia me controlar, eu me desafiava, eu falava, então tá, então eu vou ficar de segunda até sexta sem doce, sem sobremesinha, eu vou
comer minha comidinha aqui, meu pãozinho, meu ovinho, beleza? E depois eu volto com o doce calculado na dieta. Esse tipo de desafio interno te ajuda a lembrar para você mesmo quem é que tá no controle. Ainda que a comida seja gostosa, a gente tem que ter controle sobre ela. A gente decidiu o que vai comer. Não manter ali no piloto automático e perder autonomia sobre doces ou alimentos gostosos, porque ainda que eles possam fazer parte, você precisa treinar o seu autocontrole. E nesses tipos de desafios, eu me beneficiava muito vendo que eu era mais forte do que eu imaginava. Era desconfortável sim, mas no final eu saía bem orgulhosa de mim mesma por ter conseguido finalizar. Gente do céu, quanta dica! Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu compartilhei e demorou muito para eu anotar quais eram as dicas que eu nunca tinha compartilhado aqui. Se pelo menos uma delas tiver ajudado você no teu processo, por favor me deixe saber. Compartilha aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos assim. E lembra, não deixa também de compartilhar as suas dicas para pessoas que estão vendo isso aqui, entrando na vida saudável, possam se motivar através de uma dica sua que mudou a tua vida e que através de um comentário seu muda a vida de outras pessoas. Se você pode fazer isso, faça. Coloque aqui nos comentários dicas para ajudar as pessoas a emagrecerem, a se tornarem a melhor versão delas mesmas e se reconectarem com a melhor versão delas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se o nosso santo bateu, não esquece de se inscrever nesse vídeo, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo desse canal e se inscreve para mais de nutrição.